Irmãos e irmãs, essa palavra é dirigida diretamente a nós que queremos ser discípulos de Jesus. Porque o cristão, ele é um discípulo de Jesus. Então, todo batizado é convidado a ser discípulo. Então, nós precisamos entender com Jesus o que significa ser discípulo dele. O que devemos fazer para encarnar isso. Não basta apenas crer, dizer que crê, nós já ouvimos isso de Jesus. Ele diz que não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino de Deus. Aquele que coloca em prática a vontade do meu Pai. Então aqui nós já temos um critério. O discípulo é aquele que procura colocar em prática a vontade do Pai. Outro momento Jesus disse: todo aquele que bota a mão no arado e olha para trás não pode ser meu discípulo. Também isso é uma condição para a gente ser discípulo de Jesus. Se a gente bota a mão no arado, ou seja, Jesus nos chama, não podemos ficar apegados à nossa vida passada, às nossas coisas de antigamente. Precisa ser prioridade o seguimento de Jesus, precisamos olhar para frente. Também Jesus disse: se alguém quiser me seguir, o que tem que fazer? Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Então sabemos, o discípulo é aquele que vai também trabalhar a sua vontade no seguimento de Jesus. Então seguir Jesus não é fazer a nossa vontade e pedir para Jesus fazer tudo o que nós queremos, por exemplo. Porque às vezes a gente vai: Jesus, eu te amo, eu quero te seguir, tu é o meu Senhor, e a gente fica só pedindo coisas para Jesus fazer para a gente. Aí quando Ele nos chama para algo, uma missão, a gente pula fora. Ou então fica bravo quando Jesus não faz aquilo que a gente quer, né? Então isso não é ser discípulo. A gente tem que amadurecer nesse sentido. Então seguir também é renunciar a si mesmo. Tomar a sua cruz. Ou seja, aquilo que é próprio seu, aquilo que do seu próprio estado de vida, do seu ser cristão, nós precisamos acolher com generosidade, com amor, aquilo que Deus nos pede a viver. Não passar para o outro, mas a gente também acolher isso. E hoje Jesus coloca duas situações desse mestre da lei e desse discípulo, né? Primeiro, a situação em que o mestre ouviu Jesus pregar, viu os sinais e agora quer seguir o Senhor. Só que o mestre da lei também tem as suas condições de vida, aquilo que ele vive naquele momento, toda a sua segurança. E Jesus: olha, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Seguir Jesus também nós precisamos nos desacomodar e nos desapegar, entrar com um caráter de generosidade. Ou seja, o nosso seguimento se fundamenta no amor a Jesus. Livremente seguimos Ele por amor e não impomos condições para segui-lo. De fato, vamos seguindo com disponibilidade de tempo, né? Disponibilidade no trabalho, e não criando uma zona de conforto à nossa volta, e aí nós fazemos alguns serviços para Jesus, né? Se isso não nos custar muito, né? A gente faz alguma coisinha, mas eu tenho que abrir mão disso, pois é, realmente quando a gente vai seguir Jesus, Ele se torna o nosso centro, Ele é o Senhor. O Evangelho, o anúncio do reino, passa a ser o centro da nossa vida, o centro da nossa missão, aquilo que é mais importante. Claro, dentro do nosso estado de vida, mas se torna o centro. Então não dá para eu criar condições, criar mecanismos de conforto para mim. Então a vida com Jesus exige uma radicalidade. Ela é livre, porque ela se fundamenta no amor. Realmente, e se você perceber na vida, também na nossa vida humana, quando há um amor verdadeiro e profundo, a pessoa que ama verdadeiramente, ela já age com radicalidade, mas no bom sentido da palavra. Ou seja, ela não se poupa a
Vamos pegar o exemplo, né, do amor da mãe pelos filhos. Ela vai, se o filho está doente, ela vai, se o filho precisa, ela está, e ela está sempre, é uma radicalidade do amor, né? Se a mãe ficar acordada, ela fica, se precisar virar à noite, ela faz, e no outro dia levanta, e isso é qualidade, uma coisa que está intrinsecamente colocado na pessoa que ama mesmo. Ela nem vai se preocupar, ela vai se esquecendo de si para servir, para amar. Então, realmente, nós queremos seguir Jesus, você quer ser discípulo dele, então renuncie a si mesmo. Vamos trabalhar isso com Jesus, ajudar a pedir essa graça, para que a gente não comece a criar zonas de conforto à nossa volta, né? E começar a exigir que Jesus bote um tapetezinho vermelho para a gente passar e tal. Não é assim. Olha a vida de Jesus. Às vezes a gente tem que parar e contemplar isso, né? Pensar, Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é Deus, ele se encarnou, e veja a vida dele, como ele viveu, o que ele passou e o que ele fez. Então, e quem somos nós? João Batista dizia que nós não podemos nem desamarrar as sandálias, e acho que é muito mais radical que isso, né? Então, a gente não tem nem como nos comparar, né? Se Jesus, sendo Deus, ele lavou os pés dos apóstolos, ele carregou sua cruz, ele viveu numa pobreza, ele, né, não tinha onde reclinar a cabeça, bom, o mínimo que a gente pode fazer é não reclamar, é não murmurar, é ser disponível para Deus, não começar a querer, né, ser um discípulo que está sempre pedindo, né, um discípulo mimado, né, que está sempre pedindo 1000 coisinhas, né, condições e tal. Vamos ser mais disponíveis para Deus, mais livres no amor, menos condicionado. Isso é uma condição do discípulo do Senhor. É essa palavra, vem e segue-me. Essa é a palavra que a gente confia no Senhor. E o outro discípulo que pede para seguir, mas coloca uma condição: permite-me primeiro que, né? Também o condicionamento, o seguimento de Jesus, como disse, é por amor, e é um amor incondicional, porque o amor de Deus conosco é incondicional. Então nós não podemos colocar condições. O que Jesus nos diz? Buscai primeiro o reino de Deus, e o resto vai ser acrescentado. Não é isso que ele nos diz? Portanto, eu não posso dizer então, primeiro eu vou fazer as minhas coisas, depois eu vou buscar o reino de Deus. Então, primeiro o reino de Deus, em tudo que nós fazemos. E a vontade de Deus é soberana, deve ser soberana na nossa vida. Então, precisamos buscar essa direção como discípulos, né? Proclamar que Jesus é o Senhor também é isso. Se a sua palavra deve ter um senhorio na nossa vida. Então, quando ele nos chama, vem e segue-me, é isso. E nós seguimos, né? E vamos tentando, né, dar os passos conforme ele vai nos mostrando. Esse que é a direção. E não devemos colocar condições. O que nós podemos fazer é apresentar, como Jesus mesmo fez: olha, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas se faça a tua vontade, não a minha. Ou seja, a vontade de Deus, nós sempre nos submetemos à vontade do Pai, assim como Jesus fez, e isso livremente, por amor, né? Não como escravos, mas como pessoas livres, libertadas, salvas por Jesus Cristo, resgatadas, justificadas, como filhos de Deus, batizados, filhos de Deus, mas nessa mesma radicalidade que o Senhor Jesus nos mostra, colocando também o centro da nossa vida em Deus, a sua vontade, o seu querer, acima de tudo. Então, pedimos a Deus essa graça, dessa perseverança nessa busca, de não colocar condições para Deus. De fato, a gente tem um amor sem impor condições para Deus. Que a gente consiga crescer nessa dimensão do discípulo. Porque se a gente quer ser discípulo, precisamos ler a palavra de Deus,
Realmente precisamos aprender com Jesus, lendo a palavra, olhar a vida dos santos também, para entender o que significa ser discípulo de Jesus. Não só com a nossa boca, mas com a nossa vida. Tá? Aprendendo com o próprio Cristo o que significa segui-lo nessa vida humana. Então que Deus nos derrame sobre nós o seu Espírito e nos ajude, nos conduza nesse caminho do discipulado.